E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei Grifo. Ele acordou e não estava em Marte. Os vales, pensou. Como seria caminhar entre eles? Ótimo, e melhor ainda, o sonho se tornava mais intenso à medida que ele despertava, o sonho e o desejo. Ele quase pôde sentir a presença envolvente do outro mundo, que apenas agentes do governo e oficiais superiores conheciam. Um escriturário como ele? Improvável. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo. Eu sou a Thaís Prioli. E hoje nós vamos falar do primeiro conto do livro Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick. Esse conto se chama Lembramos a Você a Preço de Atacada. É bem engraçado o título, né? Ele foi lançado em 1966 na revista The Magazine of Fantasy and Science Fiction. É um nome bem explicativo sobre o que é a revista. Sim. Aqui, como a gente falou, foi feita essa edição da Aleph, que tem vários contos que foram adaptados já pro cinema do Philip K. Dick. Isso, é bem legal. O Realidades Adaptadas, esse é o tema que a Thaís falou. Ele traz contos que foram adaptados como esse, que se tornou o filme... Vingador do Futuro. Tudo a ver. Entre outros, tem o Minority Report, Agentes de Destino, Impostor, Screamers, Pagamento, Vidente. Esses são os principais, né, da casa? Sim. Para fazer esse podcast, nós lemos o conto e nós também assistimos as duas adaptações do conto. Talvez ainda não esteja ligando o nome à pessoa. O Vingador do Futuro, o título original é Total Recall. E ele saiu duas vezes com o mesmo título. Um em 1990, que é o famoso filme do Arnold Schwarzenegger. Muito engraçado. Muito engraçado. E outro em 2012, que foi uma readaptação do filme. Do filme, ele na verdade é um remake, né? É. Eu falei errado, ele não é uma readaptação, ele é um remake. Porque a gente até discutiu isso. Sim. Que existe a diferença, quando um filme é adaptado a partir de um livro, e aí fazem um novo filme, pode ser que aquele filme esteja refazendo o filme antigo, ou pode ser que aquele filme esteja refazendo o livro. E ficou muito claro, depois a gente assistir, né? Que eles refizeram o filme. Até o ponto principal do livro que o primeiro filme adapta, esse não tem. Exatamente, que é muito estranho. É. Eu não sei porquê, na minha cabeça, o filme antigo chamava O Vingador de Marte. O que faz bastante sentido. É. Talvez... alguém já me falou... Nossa, uma conversa veio tudo ao mesmo tempo pra mim. Alguém me falou... Você já ouviu falar que o... Espero que não seja uma voz na sua cabeça. Não. Não. Alguém me falou que o SBT exibe os nomes que eles quiserem. Ah, sim, é o Silvio Santos, né? Ele faz o que ele quer. Eles alteravam os títulos dos filmes. É verdade, isso eu lembro disso. Eu acho que o SBT já exibiu esse filme, não como Vingador do Futuro, mas como Vingador de Marte. Tanto que... Quando a gente ia zoar uma tradução de um filme, a gente falava assim, o Silvio Santos que escolheu esse nome e tal. Então, acho que realmente pode ser isso. Com certeza. Vamos lá, ele foi escrito pelo Philip K. Dick. O Philip K. Dick, ele viveu pouco até, né? Ele nasceu em 16 de dezembro de 1928, quase no mesmo dia que eu. Uhum. E morreu no dia 2 de março de 1982. Que é triste, porque ele faltou 4 meses, praticamente, pra ele ver a primeira adaptação de algum conto dele pras telonas, que foi o Blade Runner. Pior que é um dos mais legais, né? Talvez o mais legal. E ele tava ansioso por isso, né? Ele fez o acompanhamento do filme, né? A produção. Ele morreu em decorrência de um AVC. Ele ligou pro médico dele um dia antes... E falou assim, não tô conseguindo chegar direito. O médico falou assim, vai pro hospital. Ele acabou não indo, no dia seguinte encontraram ele caído. Ele ainda tava vivo, ele foi pro hospital, teve um outro AVC, viveu alguns dias desplugado na máquina e acabou morrendo. Ele foi um autor bem prolífico, né? Sim, 44 livros, mais ou menos 121 contos. Excelente. Hoje em dia, ele se tornou um autor extremamente adaptado. Ele teve várias adaptações de contos, como a gente falou, e também o livro O Homem do Castelo Alto está sendo adaptado para uma série na Amazon. Até tem uma resenha minha desse livro no blog do Grifo Nosso. Verdade. Inclusive, esse livro, O Homem do Castelo Alto, rendeu o Hugo Awards para ele em 1962 de melhor livro. Que legal. Ele é uma pessoa um pouco conturbada, a vida real dele. Ele teve 5 casamentos e em um deles ele tentou matar a esposa jogando de penhasco, não conseguiu e ainda internou ela contra a vontade dela. Não, e a internação dela tem uma história bem bizarra, né? Então...
Mas a gente não veio aqui discutir a vida pessoal dele, a gente veio discutir a obra e principalmente o conto. Mas é interessante esse fato, porque assim, ele teve relacionamentos muito conturbados e a obra dele sempre exibiu, em parte, os relacionamentos dele que ele teve com mulheres. Isso, mas vamos deixar isso pra nossa opinião. Não, ok, sem problema. E pros spoilers. Não, eu só tô falando por que você contou isso. Porque não é que a gente quer falar dos relacionamentos dele. É que é interessante falar isso da vida dele, porque depois vai ser importante pro podcast. Isso. E sobre o que eu conto? Muito bem. Ó, Lembramos a Você a Preço de Atacado, apesar do título engraçado, faz muito sentido. Se você assistiu as adaptações, você vai perceber que tem muita coisa parecida e muita coisa diferente. Vou dar um resumo sem spoilers, digamos que é assim. Em um futuro indistinto, como é o caso do Philip K. Dick, em geral ele não fica narrando que ano que é, nem esse tipo de coisa. Isso. Simplesmente é futurista. É um futuro que as pessoas, por exemplo, já colonizaram Marte, de certa forma, né? Elas têm acesso a essas viagens espaciais, podem ir até o planeta. Um homem que é um operário simples, assim, um mero escrivão, ele fala, né? Ele trabalha na agência de imigração da costa oeste. Isso, que é o Douglas Quaid. Ele está inquieto e ele gostaria de ter um serviço, que é um serviço que existe nesse mundo, que se chama Relembrar. É uma empresa, na verdade, né? Isso. Eles vendem lembranças. Isso porque ele gostaria muito de ir a Marte, mas ele acha que nunca vai ter oportunidade, porque, como o Gustavo leu no começo, é só para funcionários de alto escalão do governo. Isso. É bem limitado, dá a entender que, tipo, se você fosse, por exemplo, uma pessoa muito rica, talvez você conseguiria. Né? É igual hoje em dia, né? Exatamente. Tem viagens espaciais, mas não é todo mundo que consegue. Isso. Ele fala até, assim, que se ele tivesse dinheiro bastante, umas coisas assim, né? Uhum. Enfim, ele gostaria muito de ir pra Marte, ele tem sonhos a respeito disso, ele sonha com os vales, que nem aquela parte que eu falei. Como ele não pode ter a experiência real, ele decide que a experiência mais próxima que ele pode ter é ter lembranças falsas, digamos assim. Falsas no conceito de que elas não são reais de fato, mas segundo a empresa que fornece essas lembranças, que implanta essas lembranças no seu cérebro, elas são indistinguíveis de lembranças reais. Inclusive, eles dizem que elas são muito melhores do que lembranças reais. E eles fornecem provas. Isso que eu acho muito legal. Então, ele vai procurar a empresa, né, e eles explicam o serviço pra ele. Eles falam, não, é o seguinte, a gente vai manipular suas lembranças, a gente vai implantar uma série de lembranças de você em Marte, de você viajando, você pode escolher vários detalhes a respeito dessa viagem, e a gente vai te dar várias provas físicas e vai apagar a sua memória de você ter vindo aqui. Então você não vai saber que é uma memória falsa. É uma memória totalmente real. Isso, mas durante o procedimento acontece uma complicação, e aqui a gente não vai entrar mais em detalhes nisso. Então, durante o procedimento, as complicações levam a um desenrolar de informações que nem ele e nem as pessoas que trabalham na Relembrar esperariam. Como é que era aquela chamada da Globo? Até Deus duvida. Até Deus duvida. E até Deus duvida. E até Deus duvida. Muito bem. Thaís, o que você achou do conto Lembramos a Você a Preço de Atacado? É complicado eu falar, porque eu gosto muito de contos de ficção científica. E... Ok. E eu gostei. É lógico que eu tenho algumas ressalvas, principalmente em relação como a esposa do Quaid é retratada. Isso é o que a gente vai falar, porque eu vou falar mais na parte dos spoilers, mas eu já havia lido O Homem do Castelo Alto. Sim. E eu tinha uma personagem principal que era uma mulher. E essa mulher parecia que ela ia ser interpretada pela Keira Knightley, sabe? Irritadinha e tal. Uhum. Nesse conto também. Ou ele só sabe escrever um tipo de mulher, que talvez na memória dele é esse tipo de mulher que ele convive. Não sei, sabe? A Thaís leu O Homem no Castelo Alto, e eu não li. E eu li Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, e a Thaís não leu Androides. Então a gente tem umas opiniões diferentes. Não opiniões diferentes, experiências diferentes com o autor, né? Eu acho que talvez se fosse em primeira pessoa, pra ele passar essa experiência dele com a mulher, a visão dele de como é a mulher fosse um pouquinho melhor. Mas como é em terceira pessoa, é estranho ela sempre ser daquela maneira e tal. E como ela tá... A gente vai descobrir depois no conto o que ela tá fazendo, não faz sentido nenhum ela ser dessa maneira. As adaptações, principalmente de 2012, que é com a Kate Beckinsale no papel, retratou melhor essa esposa, pelo menos no começo, assim, do filme. Sim. Se ela for de fato que nós desconfiamos que ela é no conto, né? Eu, no geral, gostei. Eu achei muito interessante essa ideia de você implantar uma memória falsa na pessoa, e isso tem um paralelo até com... Você consegue fazer paralelos com a nossa vida real, isso eu acho bem interessante. O que eu acho interessante é que o Philip K. Dick, se você tá procurando um autor pra responder todas as suas questões que você tá tendo durante a leitura, não, esquece, esse não é o Philip K. Dick. Ele só vai te deixar com mais dúvidas. Sim. Se você gosta de imaginar,
como seria assim? E se fosse isso, ok, você vai gostar. Eu gosto disso, e isso também deixa muita abertura para adaptações. Tanto que O Homem do Castelo Alto... Eles estão adaptando, já tá na 4ª temporada, praticamente. Mas no fim das contas, eu gostei bastante do conto, eu gosto de ideias diferentes. Apesar do final ser um pouco abrupto, mas eu até gostei da ideia do final. E você, o que você achou? Eu gostei. Eu tive alguns contatos com alguns outros contos. Eu só acho que esse tipo de conto, ele tem uma coisa típica dos contos antigos de ficção científica, que são os plot twists, né? Porque, assim... O tipo de narrativa de conto, ela é diferente da narrativa longa. Eu acho que esse conto, ele faz bem isso, do como seria uma narrativa curta mesmo. Ele apresenta bem isso. Só que eu acho que ele abusa um pouco dos plot twists. Sim. Entendeu? Tem 2 ali. Tem as coisas assim que eu acho que são pivotais, assim, são os pivôs de cada história. Então, quando você vai fazer um conto, você pensa assim, os pivôs da minha história são essas. Os pivôs dessa história são: memórias podem ser implantadas, plot twist, plot twist. É a base do conto, qual é a ideia geral, e depois o que ocorre em decorrência dessa base. A primeira ocorrência eu acho bem legal. A segunda eu acho muito estranha. Eu acho muito plot twist só por ter outro plot twist, parece, sabe? Entendi. Apesar que eu gosto, assim, não acho ruim nem nada. Acho, assim, engraçada, eu acho um pouco cômica o final. Sem falar que eu acho bem legal a criação, a base do conto, a ideia da implantação das memórias e o desenvolvimento em cima disso, eu acho muito legais. Sem falar que eu acho que... Eu tenho a impressão que o Philip K. Dick, ele sempre apresenta muito bem as coisas corporativas. Como que é uma empresa que lida com isso. Sim. Porque aí vem da minha experiência do Blade Runner. Do Blade Runner também, que é do Androids, né? É. No Androids tem também essas coisas da empresa. A empresa vende esse produto esquisito e ela tá tentando te vender e o cara tá te explicando. E é a mesma coisa com isso. É muito conversa de vendedor, assim, sabe? Parece que ele escreve muito bem essa conversa de vendedor. Alguma das minhas partes prediletas é quando o McClane, que é o cara da empresa, da Relembrar, tá explicando como é que funciona. E aí ele começa a explicar e eu falo, nossa, que legal essa explicação. Tipo, é uma parte assim, então, é só um cara explicando como uma coisa inventada funciona, mas eu acho super divertido, assim. Aquele trecho me dá um enorme prazer. Talvez isso seja o prazer de pessoas que adoram hard sci-fi, não sei. Elas gostam muito daquelas explicações. Mas eu até reli esse parágrafo que ele explica como é que acontece, o que... Na verdade, não é nem quando ele tá explicando o que acontece, mas quando ele tá falando quais são as lembranças que ele levaria. É bem legal. Ele explica item por item. Porque ele tá tentando vender, né? Ele tá... O cara, assim, tá pré-convencido, mas ele quer fechar a negócio. Fechar o negócio. E com um plus ainda. Ele ainda consegue um plus. Isso, exatamente. Então, ó, viu as técnicas que você tem que fazer com o seu cliente. Você tem seu cliente lá, você quer vender seu programa, o que quer que seja, você tem que usar isso. Você fala assim, não, é assim, assado, assim que funciona. As pessoas ficam muito satisfeitas. Então, eu acho que essa narrativa é o coração da história e eu acho que é onde o Philip K. Dick se sobressai e a história vai muito bem. Eu gostei do conto, ele é curtinho, né? Tem 30 páginas. 30 páginas. Passa bastante história e... Dá pra você imaginar bastante sobre o mundo também. Não cai naquela cilada de tentar desenvolver os personagens, porque conto não serve pra isso. E nem pra desenvolver o mundo. Não tem infodump do mundo. Assim, você não sabe em que época você está. Sim. Você não sabe nada. É outra coisa que eu acho muito legal sobre o conto. Eu acho que ele é bem direto, assim, né? A primeira adaptação pro cinema faz isso. Eles não te dão uma base. Já a segunda começa com aquela coisa, uma frasezinha pra te explicar tudo. Background, né? Como se a pessoa não conseguisse saber, olha, isso é o futuro, isso não é o presente, tá? E nem o passado. Não, porque as pessoas assistem... Porque a gente não regrediu assim. Porque as pessoas assistem o filme de Schwarzenegger e falam assim, meu Deus, Nova York é assim, sabe? Aquelas coisas... Tem robô taxista, sabe? Então. Não. É isso, eu acho que a gente precisa começar a comentar com spoilers. Acho que a gente... a gente vai comparar mais os filmes durante os spoilers. A gente não quer dar spoiler aqui. Então, vamos pros spoilers? Vamos. O período de um mês em Marte já começava a se tornar vago em sua memória. Tinha apenas a imagem de crateras com aberturas profundas, uma erosão antiga e onipresente de colinas, de vitalidade e movimento puro. Um mundo de poeira onde pouco acontecia, onde uma boa parte do dia era voltada a verificações repetidas da própria fonte portátil de oxigênio. E tinha ainda as formas de vida, os modestos e despretensiosos cactos marrom acinzentados e vermes parasitas. Ok, agora a gente pode falar à vontade, né? Isso. Vamos
pros plot twists, que é o mais importante, já sabe o que foi a história. Na primeira sessão de implantar as memórias falsas, ele descobre que ele era um agente e já esteve em Marte. De verdade. É. Eu acho genial como essa cena acontece, que é aquela, assim, do funcionário chamando o chefe e falando assim, McClane, você pode vir aqui um minutinho? Ele, o que foi? Deu alguma coisa errada? Ele, não, o cara tá bem. E ele respondeu bem e tal, mas... Ele respondeu bem a droga lá o soro da verdade e tal. Aí ele, mas você pode vir aqui um minutinho só pra ver? Aí ele, ai meu Deus, aí ele pega e vai, né? Aí ele chega lá, o cara tá surtando lá e falando assim, não, vocês estragaram o meu disfarce, eu estava em Marte, não sei o quê. E aí ele fala assim, mas você já implantou as memórias e ele tá surtando, não sei o quê. Aí, ele não deveria estar acordado agora, né? Ele fala. Aí ele fala assim, então, não, aí tá o problema, eu não implantei as memórias ainda. Na verdade, ele queria receber as memórias que no subconsciente dele já eram. Dele. Porque essa parte do agente, né, é um pacote que ele comprou extra. Isso. Das memórias. Esse é o plus, né? Esse é o plus. Essa parte tem na primeira adaptação. É muito legal. Que é ele relembrando, ele realmente quer, porque ele quer a memória de Marte. Já na segunda, eu não lembro o que ele quer. Qual a memória que ele quer? Quer se aventurar, só. E aí ele implanta uma memória dele ser um agente, é isso. Ele só quer ser uma pessoa importante. Isso. Que faz diferença. A base principal do conto é essa, Marte, né? E como a segunda adaptação foi a adaptação do primeiro filme, eles perderam isso. É que a primeira adaptação dos filmes, que a gente vai comparar inevitavelmente, porque elas são transmissões visuais do conto, né? O conto, ele não passa, vamos dizer, uma vibe, eu não sei se você quer, uma sensação necessariamente de que é um tipo de universo, que é a tecnologia X nem a tecnologia Y. A gente sabe que tem viagem para outro planeta, só isso. Mas aí, quando você vai passar por uma mídia, você escolhe como vai ser aquela visualização. A primeira adaptação do Paul Verhoeven com o Schwarzenegger, ela é mais ficção científica, assim, tradicional. Viagem pro espaço, carros futuristas, e Marte é um lugar zoado, né? Porque até nessa parte que eu li, que é um lugar que depende muito de oxigênio. Então, no filme, quem controla o oxigênio, controla tudo. O filme... É igual a especiaria em Duna. Exatamente. O primeiro filme, ele faz uma elaboração em cima das ideias que tem já dentro do livro. Isso. Eles vão pegando vários pontos, assim, e dá uma esticadinha, entendendo. Né? É lógico que tem muito ali da originalidade da escrita do roteirista, que teve várias ideias muito boas, mas no geral se baseou no conto. Isso. O segundo, ele pega uma estética mais cyberpunk. O segundo, a gente diz a segunda adaptação, né? Que é com o Colin Farrell. Colin Farrell, dirigido pelo... Eu esqueci o nome do diretor, mas ele é o mesmo do Anjos da Noite, que é o marido da Kate Beckinsale. Isso mesmo. Então, enfim, esse diretor, ele escolheu uma estética mais cyberpunk. É legal a estética. Sim, é bem legal. Ele faz aquelas cidades, assim, super lotadas, com culturas misturadas, parte do mundo, só uma parte pequena do mundo é habitável, e ele tira aquele negócio sci-fi, assim, extraplanetário. Então ele tira Marte da história, que eu acho um problema, mas a história central, que inclusive tem no conto, é a mesma, que é o Douglas Quaid, ele é um agente da Interplan, que ele tinha sido infiltrado entre os rebeldes de Marte pra matar o líder deles. Isso. O que era uma facção lá, que seja, né? Aí depois eles apagaram a memória dele a respeito desse evento, a Interplan, pra esconder ele. O que me parece é que foi um assassinato ilegal. Sim. E por isso a Interplan quer esconder todo esse fato. E como que ela esconde? Ela apaga a memória, inclusive, do próprio assassino que ela utilizou, sendo que ele foi treinado pela Interplan, tudo. Ele fala treinado 5 anos, né? E aí eles colocam ele numa vida ordinária, só que o subconsciente dele começa a acessar pouco a pouco as memórias dele. Então elas vêm inicialmente em forma de sonhos. De sonhos, exatamente. E elas começam a crescer na forma de um desejo de que aquilo fosse real. Então ele fala assim, então como eu não posso pagar uma grana pra ir pra Marte, não sei o quê, não sou um alto funcionário do governo, eu vou implantar as memórias. Quando ele vai implantar as memórias e os caras põem ele num soro, numa droga que é uma espécie de soro da verdade... A Naquidrina. Ainda bem que você lembra os nomes. Eu anoto tudo. Quando eles põem ele no soro, o soro ativa todas as memórias latentes dele. Então, tudo que foi apagado volta, começa a voltar aos poucos. E essa é a parte do... Por isso que o filme chama Total Recall. Que ele começa a ter o Total Recall, ele começa a ter a memória... E é o nome também da empresa. Aqui ficou relembrar... Recordar. Aqui ficou... Recordar com K.
Isso. Aqui ficou recordar e no original é recall com K também. Isso. Inclusive essa parte foi uma esperteza da tradução. A gente não falou, mas a tradutora é a Ludmila Hashimoto, que traduz bastante coisa legal. E quando é ativada essa memória, aí ele se lembra que ele era um assassino, que ele matou o cara, não sei o quê. E nesse momento começam a vir atrás dele, né? Isso. Daí ele liga pra esposa dele. A esposa dele, como sempre, tá até hiper mal, que não faz sentido, porque ela fala assim, ele até vai até a casa deles e tal. Ela fala assim, olha, ou você melhora, ou eu tô indo embora. Daí ele começa a falar um monte de coisa, não, eu acho que eu tô tendo um colapso e tal dela. Tá bom, então tô indo embora. Será que isso é tipo uma experiência real do Philip K. Dick, assim, com algumas das esposas dele? Porque ele era um cara muito desequilibrado. Ele era. Então, tipo, se ele chegasse e falasse pra esposa assim, eu tô tendo um colapso, e ela assim, então eu tô indo embora. Então, aí, nisso ela sai, aí já tem uns 2 agentes lá pra render ele e levar pra Interplan. A gente não sabe as ordens dele, mas tem uma hora que um agente fala assim, a gente precisa matar ele agora, senão a gente vai estar morto daqui a pouco. Eles não falam, mas senão eles estariam mortos. Daí ele consegue meio que apagar os caras e foge. Sem matar, né? Quando os caras estão lá no apartamento dele, eles falam que ele é monitorado. Isso. Ele tem uma espécie... Um implante... Eles falam que é um implante de uma coisa alienígena dentro do cérebro dele, que é como se fosse uma criatura que vive dentro do cérebro dele, que é uma criatura telepática. Os pensamentos dele são monitorados. Então, quando ele começou a descobrir a verdade, quando ele ativou as coisas, automaticamente essa criatura começa a chamar os caras, e aí os caras vão atrás dele. Depois, inclusive, ele usa isso como uma forma de comunicação, né? Isso, porque ele tá tentando descobrir uma maneira de não morrer, né? Com isso, eles começam a conversar com ele a partir dessa criatura. Eles chegam numa conclusão que ele precisa de uma outra memória. Memória mais importante que essa, porque pra ele não funcionou ser uma pessoa normal. Sim. Eu achei engraçado que os caras são meio profissionais e ele também, que eles falam pra ele assim, é o seguinte, você é um assassino treinado, extremamente perigoso, e nós não podemos de jeito nenhum ter a sua memória de forma acessível ao público, enfim, porque é uma ameaça de acontecer uma coisa pior, como se fosse uma guerra, assim, né? Aí eles falam pra ele assim, então é assim, em nome do profissionalismo, do trabalho que você fez, etc., a gente pode tentar encontrar uma solução de tentar implantar uma nova memória em você, fazer um novo apagamento, sabe? Aí eles falaram, mas se não der certo... Você vai morrer. E ele aceita. Ele fala assim, isso é melhor. Pelo que eu entendi, a Interplan é um negócio assim. Tá em todo lugar, extremamente difícil de evitar. Ele não queria se tornar um fugitivo da Interplan mesmo. Sim. Ele reagiu naquele momento porque os caras estavam tentando matar ele mesmo. De primeira. E os caras também tentaram matar ele porque achavam que ele era perigoso, não foi? Sim, não foi porque eles achavam que o cara ia tentar matar eles. Isso. Aí ele volta pra Interplan, ele fala pra ir até Nova York, no escritório deles, pra conversar com o terapeuta pra descobrir um desejo dele. Tem que ser uma fantasia tão forte que ela vai se sobrepor ao desejo dele de recuperar aquelas memórias. Aí eles descobrem que quando ele tinha mais ou menos uns 9 anos, ele tinha um desejo de salvar o mundo dos alienígenas. Isso. É muito engraçada a história, né? Ele fala que ele estaria andando, é uma fantasia que ele tinha, que ele estava andando no meio do nada, e um grupo de alienígenas que são muito mais avançados que os terráqueos, eles encontram ele, e eles são menores, né? Eles não abduzem ele, mas eles começam a conversar com ele, e aí ele faz alguma coisa que deixa os alienígenas comovidos, e aí eles falam assim, então nós vamos fazer um pacto. A gente não vai invadir a Terra enquanto você estiver vivo. É isso. É engraçado porque quando ele tá ouvindo essa história, o Quaid, né, agora, ele pensa, eu devo ter vencido eles através da violência. E não, foi através da conversa, né, que ele venceu. Aí, nisso, ele vai ter a segunda sessão de implantar memórias falsas. Pra implantar essa memória da fantasia de que ele teria salvo o mundo dos alienígenas. E é legal, porque o McClane, ele fala assim, a gente vai combinar tal tipo de memória com essa aqui e essa aqui. Combinando essas 3 vai dar essa aqui. Sim. Ele já tem vários pacotes de memória e eles combinam vários. Que ele teria uma varinha mágica também. Eu acho muito boa a parte que o McClane fala assim, teoricamente essa história dele é secreta e ninguém mais saberia, mas a gente vai incluir essa carta do Congresso agradecendo a ele por ter salvo o mundo, porque sim, né? Porque é muito legal. Então ele vai pra essa segunda sessão e é interrompida novamente. Por quê? Porque ele já viveu isso também. Isso não é uma fantasia, isso é também uma memória real. Antes deles implantarem nele a memória, ele começa a relembrar realmente. E aí é engraçado que termina de uma forma assim, o cara da Interplan fala assim, pode guardar essa sua carta do Congresso, não sei o que você queria dar pra ele, essa carta falsa. Aí o cara assim, não, mas por quê? A gente vai guardar tudo? Vai cancelar ele? Pelo jeito ele vai receber uma de verdade.
né? E o primeiro filme, ele, assim, na adaptação, ele vai até ali a primeira implantação de memória. Depois ele já vai pra uma história totalmente diferente, seguindo algumas coisas do conto, igual ele tem uma máquina alienígena de fazer oxigênio e tal, que ajudaria as pessoas, mas no geral ele para ali. Já o segundo filme, não sei. Bem nada a ver, né? A história é complexa e idiota ao mesmo tempo, sei lá. As cenas de luta são bem legais. São muito bem feitas. Os efeitos especiais, a ação, né? Você compara assim, a Sharon Stone, ela pelo jeito não tinha muito treinamento, a Kate Beckinsale é muito boa nisso, tanto que ela fez Anjos da Noite, vários outros filmes, né? E um ponto interessante no conto fica em aberto se a esposa dele seria uma agente ou não da Interplan. Eu acredito que sim, tem uma parte que até ele desconfia que sim. Sim, é verdade. Mas não tem esse bater de frente mesmo. É que é estranho ela ser uma agente e ela ser desagradável. Pra que vocês querem ter? Por que você quer? Então. Você vai ter uma agente que é uma pessoa... É isso que me faz pensar, talvez ela não seja uma agente. É só pensamento dele, eu acho. Sabe uma teoria? Pode ser meio besta. Por que ocorre aquilo no fim dele, da memória? Porque, assim, tem uma conexão muito estranha, que, assim, o McClane fala, não, a gente vai até dar essa varinha aqui, falar que é uma varinha mágica. Aí o cara, mas não vai ter efeito nenhum. Não, a gente fala que ele usou tudo já, que ele curou as pessoas aleatórias. E aí, depois parou de usar. Depois parou de usar, é muito, muito da hora essa parte. Aí depois, quando ele acorda, ele fala, não, eu tinha uma varinha indestrutível, não sei o quê. Que tá na minha gaveta, junto com os vermes e tal. Mas como que o McClane ia dar uma memória exatamente igual a que o cara já tinha, sabe? Sendo que não foi o que o cara pediu. Porque no outro caso, o cara pediu. Ele falou, não, eu quero ir a Marte e eu quero ser um agente secreto. É que eles pegaram, a partir do terapeuta, a fantasia dele. Mas, inclusive, será que essas cenas da varinha Acho que devia ter a varinha, talvez. Então pode ser. É que eu entendi que a varinha foi uma ideia do McClane, quando ele começa a falar e explicar como é que vai... pode ser no caso do terapeuta. É que eu vou falar minha outra teoria. Essa memória dele não é real, a segunda. Sei, até porque é meio estranho. Mas ele está captando ela através da criatura telepática dentro da cabeça dele. Ele sabe o que os caras estão falando sobre ele e ele começa a pensar que aquilo é real e ele... viveu aquilo. Mais estranho ainda. É uma teoria ruim. Né? Só estou falando que é possível. Mas a gente tava falando da esposa dele, que não faz sentido ela ser uma agente e tratar ele tão mal, tanto que quando ela sai de casa ele se sente aliviado. Tanto que nas duas adaptações pra filme eles fizeram uma coisa melhor, que as duas esposas, elas são meio que super calorosas, né? Que elas querem prender o cara na ilusão da vida dele ali, né? Só acho meio merda os caras terem dado uns empregos ruins pros caras, porque... não faz sentido nenhum. Então, porque se você quer prender a pessoa, você tem que colocar ela numa posição mais confortável, né? Pra ela não desejar outras coisas. Não digo ser assim, não ser rico, mas, entendeu? Ter uma vida um pouco mais realizada, porque os dois são operários. Tanto que o Colin Farrell tem uma hora que ele tá meio que tentando uma promoção e não consegue. Exatamente. O Colin Farrell, né? Como se ele... Sim, o personagem, o Douglas Quaid do segundo filme... tá tentando uma promoção e não consegue. No primeiro também, o Schwarzenegger é um cara que fica quebrando pé do dia todo. Trabalho braçal, sabe? Eu gosto muito do Colin Farrell como ator. Ele é um ótimo ator pra comédia, drama. Mas você gosta mais do Schwarzenegger? Mas o Schwarzenegger, a interpretação dele é muito engraçada. Em várias partes, na primeira adaptação. Eu acho... Às vezes eu fico pensando assim, será que é tipo uma coisa do Schwarzenegger? Ou será que é o Paul Verhoeven sacaneando o Schwarzenegger? Porque assim, o Paul Verhoeven, ele tem um negócio que em todos os filmes dele... Pra quem não conhece... A primeira adaptação desse conto foi feita pelo Paul Verhoeven. Ele é um diretor que ele também dirigiu outros 2 clássicos de sci-fi, que é Robocop e Tropas Estelares. Robocop não é adaptação de nada, e Tropas Estelares é adaptação do Robert Heinlein. Tropas Estelares é interessante você ter falado isso, porque o Philip K. Dick, ele gostava muito do Heinlein, porque o Heinlein ajudou ele em diversas fases da vida dele. O Philip K. Dick falava assim, eu não gosto das ideias do Heinlein, eu não gosto da opinião dele sobre as coisas, até porque ele achava que ele era um cara mais pró-militar, o que não é verdade, mas o Heinlein, ele ajudou ele diversas vezes, então por isso ele gostava muito do Heinlein. Sim. Até monetariamente. Caramba, interessante isso, eu não sabia dessa história. Então, o Paul Verhoeven, ele tem um negócio que ele gosta de colocar meio que um humor meio distorcido em todas as histórias, em todos os filmes. E eu acho que o Total Recall, o primeiro, tem esse humor distorcido. Eu acho que o conto do Philip K. Dick tem um pouco desse humor distorcido. Eu acho engraçado algumas cenas. Principalmente o McClane, ele é um cara que eu acho muito bom. Eu não sei, o Android sonhou com ovelhas elétricas, mas o Homem do Castelo Alto tem esse tom também. Sim. Que legal. Então, o Androids tem bastante. Então acho que é uma característica do autor mesmo. Sim. E eu acho que o Paul Verhoeven, ele conseguiu passar essa parte desse humor distorcido. E eu acho que o Schwarzenegger é um dos melhores atores pra ter esse humor bizarro dentro de toda a história. Você fala que ele é um cara carismático, que chama atenção, né? E
Não. Tem todas aquelas frases de impacto, né? As one-liners. É. Elas não vêm do livro, é uma pena, mas tem grandes frases, tipo... See you at the party, Richter. Come on, Cohagen. Give these people air. E nesse sotaque, realmente. Então eu vou fazer várias imitações de Schwarzenegger. Não, tô brincando. É uma pena que elas não vêm do livro. A ideia geral vem. É bem adaptada, eu acho, até... Assim, são só elaborações em cima de algumas coisas. A ideia do cara como agente, indo pra Marte, tentando assassinar o líder dos rebeldes, voltando e sendo escondido. Agora imagina uma adaptação com o Schwarzenegger e a Kate Beckinsale, como é que seria? Ia ser bem legal até. O engraçado, os dois filmes, eles fazem uma coisa que é tirada do conto. Eles têm um duplo plot twist. Só que o segundo plot twist não é a história dos aliens e de ele também ter outra, que a fantasia dele também é ser real. É o plot twist, que o primeiro plot twist é meio que uma coisa intencional. Mas não vamos dar spoiler dos filmes. Por que não? Vai que a pessoa quer ver. Não, mas faz parte, tipo. Se você tá ouvindo, você não assistiu Total Recall, o Vingador do Futuro com o Arnold Schwarzenegger. Vingador do Futuro. Assiste o primeiro, pelo menos. Pode assistir os dois, que o segundo é razoável, a readaptação. Mas assista o primeiro com certeza, do Paul Verhoeven, que é sensacional. E esse nome, o Vingador do Futuro, é justamente por causa do Exterminador do Futuro, que fez muito sucesso. E aí aqui no Brasil falaram, Exterminador do Futuro... vamos traduzir como isso aí? Vingador do Futuro. Nossa, é péssimo isso. É péssima essa tradução. Não faz sentido nenhum. Esse negócio da adaptação do nome pra fazer uma referência a um filme que fez sucesso anteriormente também aconteceu no caso do De Volta para o Futuro. O Michael J. Fox, ele fez o De Volta para o Futuro, que tem um nome, uma tradução fiel, né? Que é Back to the Future. E... depois de fazer muito sucesso, ele fez um outro filme chamado Teen Wolf, que é sobre um jovem lobisomem. Teen Wolf foi traduzido no Brasil como O Garoto do Futuro. Porque quem vem do futuro é lobisomem, cara. Tipo, eu não sei qual é a lógica. Faz sentido. Faz sentido. No futuro seremos todos lobisomens. Por que o Schwarzenegger é o Vingador do Futuro? Onde tem vingança nesse conto? Não tem vingança, sabe? Pode ser do futuro, porque tipo, vai ser no futuro, ok, mas... E a vingança? Enfim, mas o conto é bem legal. E aí, Thaís, você recomenda e pra quem você recomenda? Eu recomendo, com certeza. Eu recomendo principalmente pra quem gosta de ficção científica, lógico. Se você gosta, eu acho que de Black Mirror também é uma ótima pedida, porque é aquele conto que vai te deixar pensando, não vai te deixar tudo certinho pra você simplesmente ler apenas. Ele vai te dar uma incitada a ficar... Isso. Elaborando na sua cabeça mesmo, né? Depois. Pra quem gosta de contos curtos em geral, porque é bem curto. 20 e pouquinhas páginas, nem 30. Uma história que é rápida e, lógico, eu recomendo uma segunda leitura. Acho que é uma boa ideia também. Você recomenda e pra quem? Eu recomendo, com certeza. Por enquanto, o que eu tive de contato com as obras do Philip K. Dick, eu gostei bastante. E eu recomendo. Novamente, recomendo pra quem gosta de ficção científica, pra quem gosta de especulação em cima de tecnologias, esse tipo de coisa, porque isso aí também é uma especulação em cima de tecnologia, né? Um implante de memórias. Eu acho que você usou um exemplo muito bom, que você falou do Black Mirror, como comparação, nesse estilo, quem gosta de Black Mirror. O pessoal vai falar assim, vocês estão falando Black Mirror porque é modinha. Mas não, essas séries de antologia são uma coisa antiga, que se você gosta de Twilight Zone também, eu acho que vai ser interessante. E se você gosta do Electric Dreams, que é a série... A série do livro que tem aqui no Brasil, né? Isso, que também é... Sonhos Elétricos, do Philip K. Dick. Isso, exatamente. O Electric Dreams é o mais recente também, a gente pode comparar com ele, porque muita gente compara Electric Dreams com Black Mirror, mas tudo bem, apesar dos contos do Electric Dreams serem bem antigos, mas a série é mais recente e ela foi feita por causa do sucesso do Black Mirror, então ok. Esse molde do Black Mirror, ele funciona bem, porque provavelmente ele foi baseado nesse estilo de conto que a gente tá lendo. Nesse conto, que é assim... que é um conto que ele elabora em cima da tecnologia, elabora em cima da alteração societária que essa tecnologia traz, todas essas decorrências. O Philip K. Dick, lógico que ele não mostra de forma mais ampla, mas de forma bem concentrada, né? Ele fala assim, a gente vai falar de um personagem só e a relação dele com a tecnologia. Se fosse comparar, assim, com um episódio aqui de Black Mirror, que é uma coisa mais pessoal, eu compararia com aqueles estilos, aquele que os caras conseguem ficar lembrando... acessar as próprias memórias o tempo inteiro, sabe? Que é um dos melhores episódios, né? A gente acha muito bom. E eu acho que é esse estilo, assim, de episódio, uma coisa, assim, bem pessoal, o relacionamento daquela pessoa com aquela tecnologia e a decorrência daquilo. E é a mesma coisa aqui. A gente tem a relação do Douglas Quaid com a tecnologia de implantar memórias e a decorrência disso, que, na verdade,
Ele já tinha feito um implante de memória com memórias falsas e entrar em conflito com o novo implante de memória. Então... e leva a vários questionamentos, né? É melhor você ter uma memória do que viver aquilo. É interessante. E os filmes eles elaboram de uma maneira mais interessante ainda. A segunda adaptação do Colin Farrell, novamente, eu acho que deixou um pouco a desejar esse questionamento que ele faz no fim. O primeiro é mais óbvio, do Paul Verhoeven, que é quando termina toda a história e o Schwarzenegger, que é o Douglas Quaid, ele tá lá, eles conseguiram fazer tudo o que eles precisavam e ele tá no lugar que ele quer, que eles meio que venceram, entre aspas, tudo o que eles queriam. Ele faz aquele questionamento de, nossa, eu tive agora uma ideia muito ruim. A mocinha fala pra ele assim, o que foi? Aí ele, nossa, e se tudo isso for uma memória implantada, sabe, não for real? E aí você fica pensando assim, realmente... E se no fim das contas tudo for uma memória implantada, você mesmo essa história... Você não sabe mais o que é real, o que não é. Sim, exatamente. E se realmente ele tinha outra memória implantada da fantasia de ter salvo o mundo, sabe? E esse tipo de coisa. Eu acho muito legal essas especulações. E deixar em aberto mesmo, não revela nada pro fã ficar... Um fã mais jovem, mais imaturo, que fica muito puto porque não tem respostas, poderia ficar muito bravo, sabe? Eu acho... É aquele negócio assim, quando a gente é mais jovem, acho que a gente pensa muito em eu quero a resposta disso, sabe? É aquela coisa bem exatas, né? Isso. Acho que depois você acaba percebendo que você não vai conseguir a resposta de tudo, ou que é mais importante você pensar na resposta daquilo e você se questionar sobre aquilo, ao invés de você ter uma resposta pronta. Sinceramente, se é um livro de ficção científica que me dá a resposta de tudo, é um livro ruim. Provavelmente. Eu não vou gostar desse livro, eu gosto... Não, ele pode até te dar respostas desde que ele suscite outros questionamentos, Sim. eu acho. Por exemplo, vou dar aqui já que você falou disso, A Mão Esquerda da Escuridão é um livro que fecha bem, ele dá a resposta de tudo que ocorre. Mas ficam vários questionamentos sobre a história. Isso, ele tá abrindo questionamentos, não que ele não explica coisas, mas é que ele tá tentando fazer você pensar na relação daquilo com a nossa vida real. Então é meio que... Talvez isso, né? Então, novamente, voltando à comparação, assim, com Black Mirror, que é a coisa mais popular, que é mais provável que quem esteja nos ouvindo tenha tido contato, é aquele negócio. O Black Mirror, ele tá tentando fazer você questionar a sua relação com alguma coisa real, com alguma coisa que você conhece de fato. O Philip K. Dick, apesar dele estar falando de uma coisa inexistente, uma manipulação de memória. Ok. A gente consegue ligar, eu tava conversando com o pessoal do trabalho essa semana, falando sobre como é o comportamento diferente das pessoas hoje em dia. Igual tá tendo a Copa, as pessoas às vezes, em vez de aproveitar o jogo que elas estão vendo ali, elas preferem gravar. Quando você vai no show, também é a mesma coisa. Ah, entendi. Então a pessoa fica ali com o celular o tempo todo, não aproveita o show. Mas depois ela tem isso. Tem a ver com meio que guardar a memória é mais importante... do que vivenciar o momento. E ter a memória de fato na cabeça. Por quê? Gravar no celular é mais real do que na sua cabeça. Da mesma maneira que ele fala que as memórias implantadas são mais reais do que as memórias reais. As memórias reais, elas ficam vagas. Elas são alteradas pela sua percepção. Mas as memórias implantadas são exatas. É verdade isso. É o que ele fala. Nossa, meu Deus, é o nosso relacionamento... Será que o Felipe K. Dick estava falando de câmeras? Né? Hoje em dia todo mundo tem uma câmera no bolso, então a gente não vai te responder, vai te deixar com esse questionamento. Você fica bem bravo com a gente. Afinal, nós somos um podcast também para levantar questionamentos. Acho que tá bom já. Ok, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eventualmente nós faremos outros episódios continuando Realidades Adaptadas. A gente escolheu esse primeiro livro de contos porque é interessante o fato dele ser só contos baseados em filmes, então é mais fácil as pessoas terem tido contato com... alguma mídia. Com essa mídia, exatamente. Com esse conto, mesmo que seja de outra forma, né? Mesmo que não seja na forma do conto. E a gente começou com um dos mais populares, provavelmente o mais popular, talvez. Teve até 2 filmes, né? Ah, sim. É que eu lembro mais de outros. Não, mas ok. não estamos falando que a gente gosta mais, né? Mas eu acho que talvez seja o mais conhecido. E depois a gente vai voltar com outros. A gente gostaria muito de fazer outros de ficção científica, de contos. Tem umas antologias bem legais por aí, saindo aqui no Brasil também. Inclusive antologia brasileira até, né? Sim, tem várias legais. Vai ser uma antologia bem legal brasileira que fala sobre as eras de escrita da ficção científica, né? Brasileira. Fractais Tropicais.
Que tem a primeira era, que é considerada, a segunda era e a terceira era, que é a atual. Sim, exatamente. E eu acho que vai ser bem interessante mesmo. Lembrando que a gente já tá fazendo podcasts de alguns livros de contos, né? A gente tá fazendo do Conan, do Pipoca e Nanquim, do Crônicas da Tormenta, da Jambô, O Último Desejo, que é a saga do bruxo Geralt de Rivia, da Martins Fontes. E agora a gente também tá fazendo Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, que é lançado pela Aleph. A gente falou já desde o início que a gente ia fazer dividido contos e livros, porque nós não somos máquinas de leitura. Não superestimem a nossa velocidade de leitura. Então, a gente não consegue ler tão rápido, até porque não é nosso trabalho principal. Então, por isso, a gente tá fazendo isso. Se a gente vê que não tá, as pessoas não estão gostando, a gente não vai fazer isso, vai acabar cortando alguns episódios. Sim. E fazer menos podcasts só de livro. Mas é lógico, a gente tem que saber de vocês o que vocês estão achando, vocês estão gostando disso. Inclusive, se a gente quer saber também se esse livro vai dar certo, a gente pode até parar de fazer sobre um determinado livro de contos, se as pessoas não têm nenhuma reação a eles. Apesar de eu não achar isso muito justo, sim, eu gosto de terminar as coisas. A gente acabou fazendo isso com Escuridão Total Sem Selos, de Stephen King, que a gente viu que não teve um retorno muito alto pra gente. É que Escuridão Total tem outra coisa. São novelas, praticamente, noveletes, né? As histórias são muito mais compridas do que os contos que a gente tá lendo aqui. Aqui a gente tá lendo os contos do Conan, os contos do Philip K. Dick, os contos do Witcher são coisa de 30 páginas, em média. No máximo 50, assim. Estourando, né? Sendo que o primeiro lá do Stephen King tinha 150 ou mais, eu não lembro. É quase um pequeno livro. É lógico, a gente vai voltar a fazer do Stephen King? Provavelmente. Talvez a gente tente o 4 Estações, que a gente sabe que é o mais famoso. Também por causa das adaptações. Sim. Mas mais pro futuro. É isso que a gente faz. A gente vê o que tá mais resultado, o que as pessoas gostam mais e faz. É isso aí. E também o que a gente gosta. Também. É isso aí, nós estamos nos vendendo, nós queremos saber o que é popular. Não, mentira. A gente só quer saber o que os fãs do nosso nicho gostam, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima. E bem-vindo ao Canavial.